Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e dentro dessas colocações que fizemos na primeira parte, o nosso Bob Wagner nos fez uma pergunta que eu achei interessante. Só tem de cristão essas duas freiras em Icônio, eu digo só. E não vai cristão lá? Vai. Eu diria a você que em novembro passado, numa tarde só, chegaram 35 cristãos para visitar a igreja, que fomos nós, o nosso grupo. Então ali chegam cristãos do Ocidente, que vão reviver os caminhos de Paulo, que vão buscar, como nós fomos buscar, informações e pesquisa, e nós, quando chega-se ali, as freiras recebem muito bem. Se o grupo visitante é católico, vai com um padre, eles celebram, como acontece também em Israel hoje, em Jerusalém, na Galileia, onde a gente vai, aonde Jesus passou, os padres chegam lá e sempre celebram suas missas, etc. Mas cristão ali não tem. Mas em Icônio tem uma coisa curiosa. Em Icônio está o túmulo do fundador do sufismo do Islã. Quem é esse? É um mestre chamado Mevlana. Se você nunca ouviu falar, Mevlana, os ensinamentos dele são fantásticos. Porque parece-me, pelo que eu vi de Mevlana, depois eu posso até fazer um programa sobre isso, esclarecendo melhor, mas eu poderia dizer a você, meu caro telespectador, que Mevlana, que é uma palavra que significa o mestre, os ensinamentos dele, parece que Jesus o intuiu, o iluminou, e ele nos seus ensinamentos tem uma filosofia muito parecida com a filosofia do cristianismo. Por isso que eu digo que parece que Jesus continua lá, como eu até falei no final do programa. É uma cidade de uma atmosfera espiritual muito boa. Nós tivemos o sufismo, para quem não sabe o que significa isso, sufismo é a parte espiritual, esotérica do Islã, que também tem. E só para a sua informação, o sufismo fala, ensina, entende e apreende a reencarnação, mostrando que ela está em todas as religiões, porque a reencarnação não pertence à religião, pertence ao ser humano. E onde tem homem, tem antena espiritual, e onde tem antena espiritual, que nós chamamos de médium, tem espiritismo e tem reencarnação. Mas isso é outra coisa. Na cidade de Tarso, já falamos que só tinha duas freiras, também uma igreja. Mas uma cidade que me encantou nessa parte do cristianismo primitivo, também chamado de Era Apostólica. Por quê? Porque é o período em que os enviados de Jesus agiram, tanto na Ásia Menor, como também no Ocidente. Porque a Ásia Menor, a Turquia, por exemplo, Istambul, que é a capital, que é uma das maiores cidades da Turquia, não é a capital da Turquia é Ankara. Alguns chamam Ankara, mas é Ankara. Istambul é uma cidade curiosa. Ela está dividida pelo Estreito de Bósforo. De um lado você tem a Europa, Turquia europeia, ou seja, Ocidente. E do outro você tem a Ásia. Então é a única cidade do mundo que abrange dois continentes. Então ali, logicamente, essa ponte foi feita por Paulo, saindo de Trode e indo para Macedônia, que hoje é aquela região que fica do lado europeu da Turquia. E dali para Roma. Então vocês observem que o cristianismo foi se estendendo para Macedônia, depois para a Grécia, que fica ali em torno do Mar Egeu, atravessou o Estreito de Dardanela, você está na Europa. E ali você tem Grécia, você mesmo quando você atravessa sem ir à Grécia, você já no lado europeu, você avista algumas ilhas gregas ali no Mar Egeu, que nada mais é do que aquela porção norte do Mediterrâneo. É o mesmo Mediterrâneo, mas a porção norte chama-se
Mar Egeu, e entra ali pelo estreito de Bósforo até o Mar Negro. Então aquela região toda ali foi berço do cristianismo. E ele se espalhou, e por isso que é chamado de Era Apostólica. Porque desde a ressurreição de Jesus até o século III, metade do quarto, ali existiram todos os enviados. Paulo, que era apóstolo, Barnabé, que era apóstolo, João, que de discípulo foi como apóstolo, levando Maria. Então, a cidade de Antioquia, que fica lá na divisa hoje com a Síria, você chega a avistar a fronteira da Síria, foi o berço. Ali durante um ano, Pedro visitou a comunidade. Paulo, Barnabé instalaram a chamado da comunidade de Jerusalém, que era dirigida por Tiago, Pedro, João, todos aqueles discípulos de Jesus, que eu chamo a comunidade de Jerusalém, e não igreja, como muita gente fala. A comunidade era como comunidade discipular, que era formada pelos discípulos de Jesus. As outras eram comunidades apostólicas, porque já eram pelos enviados de Jesus. Mas isso aí é uma questão didática. Só que Antioquia é uma cidade, hoje, maravilhosa, fica numa planície. À esquerda fica a montanha dos Sílpios, e essa montanha, na sua costa, tem uma gruta escavada na própria pedra da encosta do Monte Sílpios. E ali nessa gruta, os cristãos se reuniam, fugindo da perseguição, porque naquela época Roma dominava aquela região. E a Antioquia era considerada a terceira maior cidade do Império Romano naquela região. E ali existiam diversas comunidades judaicas, gregas, muitos escravos e pessoas que nem eram gregas, nem eram judias, mas que eram pessoas livres. Que esses que não eram gregos e que não eram judios eram chamados de pagãos ou gentios. Daí porque Paulo dedicou todo seu apostolado em busca desse povo, levando a mensagem de Jesus. Mas essa gruta, ela é uma gruta maravilhosa, que nós vamos falar dela na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí, retornaremos já.